Dia, bom dia. Então, pessoal, vamos iniciar então a nossa última aula do bimestre. Você já deve ter escutado com outros professores que a partir da semana que vem nós não abriremos aula na parte da manhã, e vocês já estão percebendo uma movimentação feita por alguns colegas de uma maneira muito eficiente para que haja um retorno de alguns, e a gente já está vendo já alguns feedbacks importantes, e é um processo, né? Na verdade você tem de início esse saber porquê, né, do afastamento, qual seja ele o motivo, e todo o processo até a pessoa de novo se integrar no grupo e se integrar no propósito da sua formação, né? Estamos no primeiro ano, e é interessante que a formação grega arcaica, ela privilegiava pelo menos três áreas muito bem específicas, né? Então você tinha uma família nobre que poderia dar educação ao filho. O sistema educacional grego era chamado de paideia, que numa tradução um pouco mais livre, você tem como a formação plena do indivíduo, né? Devotando essa formação à cidadania, que no tempo, por exemplo, de Aristóteles, então por volta do século IV a 3 antes de Cristo, cidadão não era qualquer pessoa, mas os mais comensurados, no sentido de ter condições, né, do ponto de vista dos bens materiais e do acesso à informação, eles eram privilegiados no sentido de ter isso, né, essa paideia. E aí eles tinham alguns metecos, né, ou alguns escravos, e um deles fazia uma função interessante, que era o de pedagogo. Pedagogo hoje, né, contemporâneo, um profissional que trabalha com a iniciação, né, educacional das crianças, né? Também numa tradução livre, aquele que está do lado da criança, para ensinar, para colaborar, para ajudar, para alfabetizar. Muito obrigado. Então, esse é o pedagogo. Mas esse contexto arcaico grego, né, você tem um pedagogo como aquele que ficava junto com a criança, transitava todo momento. Então, de certa forma, era uma referência, né? Então, você escolhia um bom meteco, um bom escravo para fazer esse papel. E no ambiente, né, nas escolas disponíveis, né, não havia escola pública, a publicidade da informação ela acontece na praça, junto com Sócrates, que ensina de livre e espontânea vontade, que ele aprendeu durante os seus 80 anos de vida, até ser morto pelo Estado. E depois havia
pequenos grupos que, né, como os sofistas, por exemplo, que cobravam para ensinar essas crianças, esse estilo, né, falando do contexto de ensino social na Grécia arcaica. Então, acontecia também de que no ensinamento ou nesses locais, muito provavelmente você encontrasse um gramáticos, né? Gramáticos seria o responsável por ensinar a língua mãe, ou também lidar com alguns dialetos que as comunidades sempre mantêm, né? Há uma grande diferença entre dialeto e gíria, ou palavras próprias de uma região. Está mais para isso do que para a gíria, né? Isso é muito comum, por exemplo, em comunidade africana, né? Eu, por exemplo, conheço um professor senegalês. Ele tem os dialetos dele, mas a língua oficial é o francês e uma espécie de língua própria do Senegal, né? Ou seja, algum dialeto que ganhou expressão por ser falado no território que foi tido por independente da França. Bem, junto com esse gramáticos que ensinava os meandros da língua materna, você tinha também o responsável pela música, né? Mas eu vou falar dele daqui a pouco. Você tinha então uma espécie de educador do físicos, né? Você tinha alguém que cuidava do corpo. Por quê? O corpo ele é a esplêndida e notável morada da alma. E adjunto a essa pessoa que cuidava dos exercícios do corpo, baseado muitas vezes no ensino de Hipócrates, do quente, do frio, né? Aprendendo também já algumas doutrinas dos físicos mais antigos da Jônia, um pouco antes não, um pouco depois sim, em meandros do século IV, V antes de Cristo. E aí sim um músico que tinha função, primeiro também de matemático, porque a matemática era uma ciência divina e pouco ligado à ideia de pitagorismo, né? Ciência, por exemplo, na própria escola de Platão estava escrito: se você não é geômetra, você não entra aqui. Então, a matemática era tida como a grande ciência da sabedoria, muito próxima da causa, né? Da causa primeira que vocês estão estudando aí, estudaram pelo menos, na metafísica do Aristóteles. Quer dizer, essa ciência da causa primeira que busca a essência ou a epifania primordial das coisas, que tardiamente Alexandre de Rhodes chamou de metafísica. E o músico, além disso, fala: Carlos, sem problema, a gente sabe que acontece isso. Se eu sair, eu volto. E aí o músico também tinha uma função obviamente nobre, que era cuidar de ânima, da psique das pessoas. Bem, estou falando tudo isso, retomando um pouco o contexto grego e mostrando a importância que tem, então, o processo de formação do indivíduo. Tudo isso contando uma história da educação grega, né, baseado
no pressuposto da importância de que foi esse resgate e que está sendo feito por vocês, alunos, com braços que nos levam mais longe. Né? Estou gostando bastante dessa expressão para poder falar exatamente que nós acredito que estamos no caminho correto, no caminho do chamado, né, da convocação, né, convocar em latim, para reunir novamente e podemos iniciar, né, terminar o segundo, iniciar o terceiro e o João vai fazer uma pergunta e ver o que, que a gente pode concluir desse processo ainda, né, a palpadelas que nós estamos fazendo de forma remota. Pois não, João? Você vai escrever? O João Silva pediu fazer uma pergunta. Está livre para fazer, João. Só ligar seu microfone ou digitar no chat. Eu estou abrindo aqui as fichas. Se essa semana é a última semana de aula em vídeo, aula, como vai ficar semana que vem? Então, semana que vem, eu vi ontem que a Kátia também falou que não vai dar aula para vocês. Eu vi o recado dela no grupo, ou nos grupos, né, porque ela é a professora dos primeiros anos. A ideia é, nesse espaço, nesse horário em que vocês estão assistindo aula, né, cabe uma aula, vão para outra, são 3, acho, na parte da manhã, vocês concentrem-se em concluir atividades. Bem, algumas alunas e alguns alunos já terminaram todas comigo. Tá, mas às vezes não terminou com outros. Então, vamos concentrar. Bem, aqueles alunos que conseguiram, a ideia era semanas, eu tenho 5 atividades numeradas e alguns complementos. Então, aí eu já não estou sabendo, Jennifer, muito importante a sua fala também, junto com a do João, porque o segundo bimestre ele foi aberto também para que professores pudessem fazer avaliações. E não seria interessante, eu acho, para esses professores que querem fazer testes, fazer nesta semana, e sim na semana próxima, ou quem sabe até na última. Então, assim, certo, língua portuguesa e matemática. Uh, Maria Clara, eu tive um pequeno empecilho em relação a fazer essa lista, mas ela é fácil de ser posta no grupo, né? A Maria Clara que está falando é do C ou do D? Do C, professor. Certo. Então, assim, aglomerou-se um pouco as atividades para correção e eu já tinha já um critério, né? Por ter trabalhado já há alguns anos com educação à distância, de expedir uma mensagem de que eu li e que estava corrigido. Aí eu decidi fazer uma experiência de tentar dar um feedback mais pormenorizado, mas tem coisa que a expressão seria essa, mesmo, chover no molhado. Então eu decidi voltar ao ritmo que eu estava, que é o ritmo da educação à distância, eu não tenho o que fazer. Então, assim, eu estava no primeiro A ontem, tentando concluir as atividades, e logo após isso, a ir sim enumerar as atividades dos alunos que não entregaram essas atividades até então.
Mas eu vou tentar ver se eu consigo, pelo menos até sexta-feira, cumprir essa promessa, tá bom, Maria Clara? E, então, respondendo aos demais que fizeram perguntas, então, há professores, sim, que vão fazer a avaliação, porque foi permitido pela Secretaria da Educação que houvesse uma avaliação de nada, que houvesse uma avaliação esse semestre. Nós, da área de humanas, né, com a coordenação da professora Carolina, nós decidimos que não há necessidade de uma avaliação, porque quando você fala avaliação, geralmente vem na cabeça uma prova ou um teste, vem na cabeça essa ideia de memória, né? Eu já disse numa aula, está gravada, mas vocês não têm acesso. Quer dizer, tem acesso porque está no canal do YouTube, é só entrar lá, né? Seu Direito de Pensar, vocês encontram a aula. Mas essa aula também fica especificamente para dentro da sala dos primeiros anos, e ela passa, ela, ela vai trazer uma ideia que eu já falei um pouco do professor Celso de Vasconcelos, que é um grande teórico sobre esse tema, a avaliação. Né? E a avaliação ela tem que ter um caráter formativo. Ela não pode ser uma verificação somente de memória. Com isso, eu não quero de forma alguma desmerecer a memória. Né? De forma alguma. Eu acho que a memória ela é essencial. Né? O brasileiro ele sofre com a baixa memória histórica que nós temos em várias áreas, sobretudo a área política, por exemplo. Então, não é essa a hipótese de desmerecimento de memória. Mas a avaliação também não pode ser compreendida como uma prova. Né? Então, eu tenho 5 atividades, tenho alguns complementos, tenho a participação de vocês aqui na aula do Meet, desde que nós começamos. Tenho também algumas informações de alguém que assistiu, participou, ouviu em horário específico, no horário, por exemplo, hoje de aula de filosofia no semestre, mas ela é bem à noite, então, de primeiro ano não, com as 4h15 termina às 5 horas. Alguém que assiste, ou assiste posteriormente, ou teve acesso aos resumos que, num certo momento, eu mandei para vocês, para fazer atividade. Então, assim, existem várias ferramentas de avaliação, onde o professor pode perceber se o aluno escreve bem, se ele tem boa memória, se ele aprendeu o conteúdo, se ele desenvolveu a habilidade, se esta habilidade tornou, né, e a tornou competente, ou seja, aprendeu uma técnica diferente. Se essa habilidade, por exemplo, nessa semana, a habilidade que está em questão para mim é a solidariedade. E isso eu só vou poder mensurar, e eu já estou mensurando, na medida em que alunos estão retornando e mandando mensagens no privado, ou entrando em contato vou pegar como exemplo a Jennifer, com o trabalho que ela tem feito no primeiro B, e outros alunos que, recebendo a mensagem dessa semana, da ficha 7, mais a música We Are the World, né, o Henrique, não sei se está presente, mas a letra do Michael Jackson, o refrão do Leonard Rich, né, ele gosta bastante disso, e foi para motivar exatamente o desenvolvimento, não mais do Celso Vasconcelos, que fala de uma avaliação formativa, mas da própria ideia da escola integral, que tem que formar o protagonismo do jovem autônomo, competente e solidário. Então, assim, se eu já terminei tudo, cabe alguma coisa, uma vocacionalidade para mim, de desenvolver
né? Aquilo que eu aprendi com o Jorge Guzzo, que chama Maximiliano Ajuda Zezinho. Então, nas histórias que ele conta em relação à escola integral, Maximiliano são alunos que estão prontos para o mercado de trabalho, para a vida, se dão bem dentro da escola, etc. E os Zezinhos são alunos que apresentam certas dificuldades, mas com esses dois nomes eu não quero indicar nem A, nem B, nem C. São apenas estereótipos de alunos que existem e que podem ter e ser qualquer um. E agora, a gente não está falando aqui da questão do suporte de conhecimento que nem Zezinho ou Maximiliano tem. Zezinho tem um suporte de conhecimento, às vezes numa outra esfera mais específica que Maximiliano. Então, não é o que um sabe mais que o outro. Nesse sentido, ou nessa proposta que foi inferida para vocês, a ideia é que a solidariedade impere. E isso eu estou enxergando. E isso é a boa prática. E como se mede isso? Se mede isso com as manifestações do grupo, por enquanto, né, porque ainda estamos em isolamento, se mede com o retorno positivo, explicacional de muitos alunos, que serão sempre compreendidos, né? Então, assim, tem várias situações que envolve essas 2 semanas finais, e esses professores que optaram por fazer uma avaliação, um teste, para verificar o conhecimento de vocês, que o professor ele tem liberdade de cátedra, ele pode sugerir isso. A nossa área decidiu por não, porque aquilo que nós já averiguamos, já propomos, existe ali implicitamente uma intencionalidade de avaliação, ou uma intencionalidade avaliativa. Quando eu peço uma pesquisa, eu estou formando, né, ainda não está contente, por quê? Porque eu fazer uma pesquisa, você teria que informar as fontes da sua pesquisa. E você tem fontes paradidáticas, você tem fontes didáticas, você tem fontes acadêmicas. E dizer isso também na pesquisa é um fator importante, porque demonstra a capacidade de pesquisador que está se formando ali, né? Vocês estão no primeiro ano, isso seria aprimorado durante os 3 anos de ensino médio, né? Mas, contudo, o que eu tenho recebido, né, tem me satisfeito bastante com vocês, porque eu acredito o vislumbre desse trabalho ele vai acontecer paulatinamente, e essa é a intenção que, que eu penso em relação a todo esse processo, né? No mais, a ideia é essa. Então, na semana que vem, nos horários, a não ser com os professores que marcaram seus testes específicos, que vão abrir em horário X ou Y, os alunos eles vão, vamos dizer assim, participar ou vão dar uma alavanca. Quem já terminou, aí vai diminuindo o ritmo, é como, né? É uma premiação também, né? Você vai diminuindo o ritmo e pode continuar fazendo ainda o papel do Maximiliano, que solidariza com o Zezinho, da Maximiliana, que solidariza-se com a Zezinha, né? Bem, no resumão, na busca plena pelos exercícios, o que me faz olhar aqui na minha plataforma, eu espero que tenha ficado claro para vocês
Eu estou com a lógica do bimestre, né? Então eu estou aqui, ó, 15 de julho. Estou abrindo aqui só um minutinho. Abriu. Então são dois, três, quatro. Eu tenho 5 atividades e 4 complementos. Vou explicar para vocês como funciona isso. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Com certeza, Felipe. Quem de vocês precisar de alguma explicação para terminar as atividades, pode mandar, né? Às vezes eu vejo a mensagem no horário que, se eu abrir depois, eu não respondo, então eu não abro. Até visualizo que tem mensagem, mas eu só vou abrir quando eu estou no, né, vamos chamar assim, no... Beleza. Quando eu vou direto dar uma resposta. E às vezes exige uma fala, às vezes exige olhar aqui a atividade, relembrar, né? Então, retomando, são 5 atividades, todas elas numeradas, e 4 complementos, não tem números. Quais são as diferenças entre esses dois tipos de atividades? A atividade numerada sempre vale nota. Então, por exemplo, ciência, lógica e silogismo, vários entregaram, vale nota. A filosofia da religião, vale nota. Aí tem desculpa, complemento de lógica 1. Bem, o nome já diz, complemento para mim é a mesma coisa que aprofundamento. Se você entra, se você faz, obviamente que quem entra, lê e faz, vai receber um honorífico. Mas quem não entra e que não lê, que não fizer, não vai ser prejudicado em nada. Porque vamos dizer assim, essa aspa de bonificação, ela é o a mais para o aluno, para que ele aprenda mais, para que melhore mais, para que ele tenha consciência maior da atividade. Tudo bem? Depois tem leitura da obra Metafísica, livro 4. Nossa, se eu conseguisse, né, e eu acho assim que eu vou abrir o terceiro bimestre com uma aula, eu vou chamar de aula magna, né? Ou última, costuma dizer em latim, última não dada, né? Prima breve. A primeira aula breve e a última não dada. Mas eu vou fazer a prima longa, né? A primeira aula bem longa. Só um minutinho. Opa, desculpa, pessoal. Não é, eu espero que não seja na coronavírus. Brincando. Apenas uma renite que meu quarto está precisando. É muito livro, né? Então, sempre tenha. Em nome de Jesus. É,
Então, vou retomar. A primeira aula do terceiro bimestre, eu, antes de mudar, fazia um pulo histórico do pensamento arcaico grego, ou do pensamento clássico, vamos dizer assim. Platão, Aristóteles. Todo mundo está assim, Felipe, tá fogo. A gente vai para o século IV pós-Cristo, depois de Cristo, para estudar Santo Agostinho. E vai ser interessante, algumas obras, algumas ideias dele, mas eu gostaria ainda, pelo menos, de fazer um fechamento, né? E não daria para fazer ainda nessa semana, porque eu concordo que vocês precisam de tempo para terminar as atividades. Aí vem um complemento sobre a aula de metafísica. Meu colega, professor, doutor, Gilberto Heleno, mora ali, é um sacerdote, mora ali em Taubaté, na Faculdade Uniana, é professor na Faculdade Uniana, fez mestrado na Itália, né, estudando, eu acho que a pesquisa dele versa mestrado, doutorado sobre Ortega y Gasset, né? Uma frase dele que eu gosto bastante é: eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Meio na linha dos heterônimos do Fernando Pessoa. Aí veio um exercício, vale nota, que trouxe, não só no primeiro ano, mas também nas demais séries, uma certa confusão, que foi a chamada revisão de conteúdos. Revisão, tem 5 questões ali. Então vocês estudaram mais amplamente as temáticas, e quando chegou naquele exercício, era para funilar numa ideia específica. 5 questões. Então, nessa atividade, até então, houve entrega, mas baixa entrega por não haver compreendimento, né? Compreensão em relação qual é a funcionalidade dessa atividade. E a funcionalidade dela é a gente fazer sínteses. Olha só a atividade, fazer síntese do aprendido. Mas assim, numa aula ou numa leitura, a gente lê muita coisa. Então tem uma definição do Rubem Alves que eu gosto muito, eu repito muito ela, é que o esquecimento, ele faz o papel dele, e aí o conhecimento surge quando ele faz esse papel. Ou seja, para ser mais literal a Rubem Alves, conhecimento é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. Para a gente conhecer, a gente precisa esquecer algumas coisas. Então, revisão de conteúdo é para a gente esquecer algumas coisas para ficar o quê? O essencial. Tá? E aí eu termino propondo para vocês uma reflexão mitológica sobre também eu estava falando do Gilberto Heleno, né? Mestrado e doutorado sobre Ortega y Gasset, e de uma das professoras que me deu aula na pós-graduação em São Paulo, a professora Raquel Gazola, hoje professora da Faculdade de São Bento, ela falando sobre a boa e a bela morte, né? Ou seja, trabalhando em Homero e Hesíodo, né? Avançando um pouco ali no contexto do período arcaico, fazendo um pouco de referências a Xenofonte, a Platão, quiçá Aristóteles, mostrando como se desenvolve, como se dá essa relação da filosofia com a morte, e com a boa, com a bela, e essa libertação querida pelos gregos, da psique saindo do corpo, mas que para nós hoje causa estranheza, porque o Thanatos é uma estranheza, a morte é um corte, uma facada na existência, né? Um corte no elan da existência. Então a gente precisa de maior maleabilidade para lidar com o tema. Bem, aí eu coloquei 2 complementos, né? O complemento da questão da cultura e o dessa semana,
que não é numerado, mas chama Maximiliano solidariza-se com Zezinho, ou Maximiliana ou Maximiliano solidariza-se com Zezinho, com Zezinha, tá? Espero que tenha isso, tenha me feito entender, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui na. Agradecer então no bimestre, já que a gente não vai se encontrar mais olhando assim, né? E pelo menos eu olhando vocês, vocês me olhando. Eu espero poder receber um pouco mais de atividade, né? Não só de vocês, que apareceram um pouco mais nas aulas, mas de alguns colegas. Vocês já entenderam que aquele mais próximo está participando. É importante que ele, primeiro, retorne ao grupo, segundo, que ele entregue alguma coisa. Na minha opinião, não é momento de lotar a caixa do Google Classroom de atividade. A gente vai ter bom senso em entender quem fez tudo ao tempo e quem vai fazer, quem está fazendo ou quem vai entregar posteriormente. Enfim, tudo isso vai ser colocado numa. Não, mas ela vai voltar, meu jovem. É apenas uma decisão, né? Em agosto a gente já volta, né? Agosto a gente já volta. A decisão de não ter, porque assim, isso toma amanhã de vocês, né? Então, das 8h30 às 9h30, das 9h30 às 11h, das 11h ao meio-dia, não é isso? Então, assim, como que vocês vão fazer atividade? Aí teria que fazer à tarde. Fazer à tarde tem que ajudar a fazer outra, enfim. Então, assim, a escola ela tem que também favorecer e oportunizar nesse final de bimestre uma, um espaço, né? Então, se vocês quiserem, semana que vem eu chamo vocês no mesmo horário e a gente discuta metafísica, né? Tô querendo dar aula dela mesmo, né? Aí eu faço um apanhado. Essa ideia é iniciar, fazer a primeira aula do bimestre com uma. Né, não é para ficar, não, né? Você entra em Aristóteles. Na verdade, assim, a metafísica, ela vai. Né, só para concluir, já deu o nosso horário, a metafísica, agosto volta, com certeza. A princípio, sim, porque a data retorno presencial e gradual é 8 de setembro. E pelo que eu percebi anteontem e ontem, o secretário Rossielli mantém ainda essa data, porque vou estar lá, que seria aqui, né? Aqui na virtualidade. Nós já atingimos o platô, né? Isso já tinha percebido já há umas 6 semanas que o número de mortes não dobram, mesmo. Opa, pois é, isso pode acontecer, de não voltar 8 de setembro. Então, por isso que a gente tem que ir acompanhando as bate-notícias nos bate-canais, né? Os professores da escola, nos canais que estão aí. Pessoal, queria agradecer, então, a presença de todos vocês. Obrigado pela paciência. Deu uns minutinhos aí para a galera dormir um pouquinho a mais hoje, porque eu queria só. Isso aí, obrigado. Um pouquinho a mais de explicação em relação aos finalmente. Qualquer dúvida, qualquer questão, mande a pergunta para mim. Eu, corrigindo a sala, viu, Maria Clara do primeiro C, corrigindo a sala, já tendo em seguida os nomes dos alunos que não entregaram as atividades, eu já envio para vocês, tá? No grupo. E essa exposição, ela não
tá certo? Essa exposição ela não é de nenhum tipo de demérito, mas apenas para ajudar todos os alunos que precisam entregar as atividades, tá? Seja ela da 1 a 5, são 5 atividades, tá bom? Então, quero agradecer, obrigado aí pela presença e desejar a todos um bom dia, né? Um bom final de semana, né? De nada, fica com Deus vocês também. Até mais. Tchau, valeu. Tchau, tchau, tchau. Opa, das 6, vocês também. Sempre. Ah, tchau, tchau. Tchau, Ana, Nicolas, João, Gui Braga, Giovana, Débora.